A origem dos agrotóxicos no mundo, elas estão relacionadas diretamente com a morte. Ou seja, eles surgem como armas de guerra, ou seja, naquele período histórico, com o fim da Segunda Guerra Mundial, todo o equipamento de guerra que havia naquele período histórico, com o fim da guerra, as empresas se encontram com dois problemas. Um que era o que fazer com aquele estoque de armamento químico e o segundo que era o que fazer com a estrutura, né, a infraestrutura que havia sido construída. Então qual foi a sacada naquele período histórico? Transformar isso em insumos para a agricultura. Bom, os agrotóxicos eles são substâncias químicas produzidas artificialmente que eles têm como missão matar vidas. Então, no caso, eles se dividem em três tipos, né? Os fungicidas, os inseticidas e os herbicidas. E cada um combate um tipo de ser vivo, né? Seja um fungo, seja uma erva ou então seja um inseto. Então, eles são criados com a função de eliminar seres vivos. E com essa função, eles podem ser considerados veneno, né? A gente trabalha, enquanto campanha, com esse conceito, que agrotóxico é biocida, ou seja, elimina a vida. O que elimina a vida é veneno. Porque colocaram na década de 70, quando teve a revolução do povo saindo da roça para vir para a cidade, eles diziam assim, os grandes produtores diziam assim, que o mundo ia passar fome porque não tinha quem trabalhava na roça. Então tem que inventar alguma coisa para que a produza muito. Se a gente quiser continuar proporcionando alimento, né, para esse Brasilzão todo e até mesmo fora dele, em grande quantidade, nós temos que entrar muitas vezes com o defensivo. O defensivo é um socorro nosso. Nenhum produtor, em sã consciência, vai querer gastar dinheiro com defensivo, porque ele é muito caro, entendeu? Mas muitas vezes, para a gente poder proporcionar alimentação, o alimento para o consumidor, nós precisamos entrar com defensivo. Nós temos que ver que nós moramos num país tropical, onde nós temos uma condição ímpar em que país nenhum do mundo tem condições igual ao Brasil. Além das qualidades de solo que nós temos, de clima, nós temos também uma incidência muito maior de alvos biológicos, que são as pragas, né? Quando a gente fala praga aqui, eu estou falando inseto, fungo, plantas daninhas, e que realmente para poder você estar fazendo o monitoramento dessas culturas para produzir cada vez mais, você tem que vir a usar o defensivo, mas, logicamente, no momento certo, na intervenção correta, com receituário agronômico, né? e gerando cada vez mais o desenvolvimento brasileiro. É um mito achar que não há como produzir sem usar venenos. Isso é um mito, isso sim é atrasado, isso sim é ultrapassado. O moderno no mundo inteiro é produzir sem veneno, de forma sustentável, de forma de respeitar a biodiversidade. Então você vê, ó, ali está o pé de amora e olha os passarinhos cantando lá. Isso é fantástico, cara. Olha, escuta. Nas outras roças não tem, na minha tem. Ó, quanto de passarinho cantando. Cada um diferente, ó. Ó, tá aqui, ó. Sabe, é gratificante, né? Não tem explicação, não tem. Então, esse programa de análise de resíduo agrotóxico, através de amostras do Brasil inteiro, sobre frutas, verduras e legumes do dia a dia do consumo do brasileiro, o que encontrou um quadro muito ruim. Então, já há alguns anos que se faz, e o último que se fez, que são dados de 2010, que foram divulgados em 2011, foi um alto índice de contaminação. Para vocês terem uma ideia, naquela divulgação da Anvisa do ano passado, o produtor rural da agricultura familiar, que ele tem que vender no CEAGESP 50 caixotes de pimentão, né? 50 caixões de pimentão não é muito, tá? Mas é o que vai fazer com que sustente a família dele, aqueles 50 caixões de pimentão. Só que com aquela lista da Anvisa, né, que detonou tudo quanto foi produtor rural, o produtor trouxe essas caixas de pimentão e jogou fora. Quer dizer, 100% de perda. Então, os valores utilizados, que são aprovados pela Anvisa,
para um produto entrar no mercado, são altamente seguros. O fato de se detectar algum tipo de resíduo em alguma cultura, se você pegar os estudos que são esses laudos, né, que são publicados pela Anvisa, que chama-se de PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos da Anvisa, você vai ver que 94%, 96% foram de produtos não registrados para aquela cultura. Ou seja, não é que aquele resíduo que está ali é tóxico para o ser humano. Como detectou um resíduo que não é autorizado para aquela cultura, isso já entra num range de insatisfatório. Nós estamos nos tornando, não são palavras minhas, são palavras de quem atua na área, a maior lixeira tóxica do mundo, o Brasil. Infelizmente, nós estamos usando produtos que estão proibidos, não é só na União Europeia, que costuma cuidar melhor do meio ambiente. Nós estamos falando de produtos proibidos na Índia, na China, na Tailândia, no Sri Lanka, em países da África. Tem produtos que nós usamos aqui que já estão banidos em 45 países e o Brasil continua usando. Tem muitas bactérias, muitas doenças que vêm de fora, entendeu? Que lá tem defensivo que eles podem usar e que aqui no Brasil não é permitido. Entendeu? Eles divulgam que lá fora tem defensivo que não pode usar e que o Brasil usa. Só que não divulga que lá eles têm defensivo que usam e que aqui no Brasil é proibido, por exemplo. Nós fizemos alguns meses atrás várias reuniões com os produtores para levantar todas as doenças e pragas do morango que são atacadas, né? E para surpresa nossa, depois de ter feito essa avaliação, chegamos a um diagnóstico que quase 60% das doenças do morango não têm defensivos registrados. E as pragas chegam a índices de 70%. Então veja bem você, um produtor que investe muito dinheiro para produzir e surge uma doença ou determinada praga e ele tem necessidade de aplicação desse produto que ele tem um investimento alto e ele não encontra nenhum produto registrado e a doença existe. Agora, as multinacionais, elas, vamos dizer, faz vista grossa, porque se ela sabe que por baixo do pano ela está vendendo, por que ela vai registrar? É considerado lixo fora do Brasil, lixo tóxico, que é o pior tipo de lixo. Então, esses agrotóxicos, o que a gente escuta falar no Brasil, eles são baratos. São baratos de que ponto de vista, se eles são lixo? Então, são caros. Quanto mais o feijão sujo e quanto mais o arroz escuro, é o melhor alimento que você tem. Ainda é o melhor alimento que você tem. E quando você vai na feira, o produto mais furadinho, as folhas, é o melhor alimento que você tem. Porque é o mais natural. Por que o brasileiro é menos cidadão do que um belga, do que um indiano, do chinês? Veneno que mata belga, mata brasileiro. Veneno que intoxica o meio ambiente lá fora, intoxica o nosso também. Nós não queremos lixo no Brasil. As pessoas elas estão todos os dias indo no supermercado, indo na feira e comprando e não sabem quem produziu. E elas não fazem a menor ideia do que tem ali naquele produto. A gente tem hoje situações extremamente sérias, como a situação de alimentos como o pimentão, que a gente tem amostras aí, que 80% das amostras que foram estudadas, elas foram consideradas impróprias, né? Estão fora do que a legislação permite. Já está comprovado cientificamente coisas de neurotoxicidade, má formação fetal, do câncer, todo tipo de doença extremamente grave, que já está comprovado que isso acontece e, no entanto, o Brasil continua contaminando diuturnamente seus trabalhadores e seus consumidores com esse produto. Isso não pode continuar.
Existe já uma série de suspeitas para uma lista grande de agrotóxicos, né, de componentes utilizados nesses agrotóxicos, mas sempre a comprovação dessa associação ela não é 100%. Você tem produtos que já estão mais associados à ocorrência de câncer, produtos que têm alguma probabilidade de serem causadores, produtos que têm uma possibilidade de serem causadores e tem produtos que possivelmente não causam câncer. Já existem listas e aí a revisão de bibliografia é sempre difícil, existe bastante bibliografia a respeito, mas a junção desses dados é sempre complexa. Então, os efeitos desses venenos, eles podem não ser iguais, eles são para os próprios seres vivos aos quais eles foram inventados, né? Mas eles acontecem mais vagarosamente, mais lentamente, né? Então é um efeito cumulativo e por isso é muito mais difícil de perceber esses efeitos e de relacionar os efeitos com as causas. Mas existem muitos estudos que mostram que determinados agrotóxicos eles causam aumento no índice de câncer, eles causam uma formação fetal, eles causam problemas hormonais e uma série de outros problemas que já foram documentados por instituições médicas. Hoje os produtos que estão no mercado, eles são perfeitamente excretados, ou pela urina, pela fezes e pelo suor. Né? Isso tudo é calculado, né? Isso é muito bem estudado. Né? Lógico que uma dose cavalar vai sobrar alguma coisa que pode, lá na frente, dar algum problema? Ninguém se sabe. Não existe hoje nenhuma reportagem, nenhum estudo onde alguém se intoxicou por resíduo de produto em cultura. Não existe nada disso. Né? Existe sim estudos que mostram que tem algum resíduo na cultura. Mas, como eu te falei, a própria Anvisa analisa e publica em diário oficial o quanto pode ter de resíduo naquela cultura que não vai causar mal nenhum no organismo humano. Então isso é altamente seguro e tudo mais. Os caras falam, é agrotóxico. Não, é veneno mesmo. Veneno mesmo, ele te mata, você tem que ter cuidado. Você pode pegar qualquer embalagem de agrotóxico, está escrito lá, use luva, máscara. Por quê? Se for em grande quantidade administrado com irresponsabilidade, bom, isso vai ter consequência. Mas a primeira consequência vai ser encontrada na família do produtor rural. Agora, isso é muito difícil acontecer. É muito porque são doses pequenas. Entendeu? A não ser que o produtor rural ou alguém que tenha tido, que poderia ter manipulado isso daí e quisesse se suicidar. Aí acontece de ter morte por defensivo. Quando você vai ao médico e o médico te dá uma receita, a primeira coisa que fala o quê? Leia a bula do produto. Você pega aquela receita, toma de 6 a 12 horas por dia. Né, na dose tal, aquilo tudo que ele fez é baseado no desenvolvimento que foi feito daquele medicamento, do que está na bula daquele produto. Então você tem que tomar naquela dose. Mesma coisa é o defensivo agrícola, né? Tem que estar utilizando do jeito que está a bula do produto. Então não é tóxico, é defensivo, entendeu? Sendo bem utilizado. Não há dúvida científica que agrotóxicos façam muito mal. E existe os agrotóxicos, dependendo do seu tipo de composição, que possam fazer uma intoxicação aguda, que é aquela coisa, um pico e a pessoa passa muito mal, podendo levar à morte, ou o que nos preocupa sobremaneira, porque é aquele mais silencioso, que é a intoxicação crônica, aquela que se dá aos poucos, todo dia, tanto no uso como no consumo dos alimentos, então atinge duplamente o trabalhador rural, mas também o consumidor, né, que vai se envenenando e que tem aquela sintomatologia que é mais difusa, que é de outras doenças também e leva a doenças gravíssimas como câncer e tal, mas leva algum tempo para isso acontecer. As duas formas de atuação desses venenos da agricultura.
Existem outros problemas que são associados a esse uso, né? Doenças degenerativas, né? Problemas hepáticos, problemas renais, mesmo câncer, problemas de alergia. Então, é bem variado, assim, né? Na verdade, eles são democráticos quanto às doenças, né? Os agrotóxicos, eles provocam muitos problemas de saúde, né? É seguro, 100%, senão eu não comeria minha vagem, não comeria o meu pêssego, em plena safra nacional de pêssego. Tá lindo, maravilhoso o pêssego, saborosíssimo, né? Imagina que eu não vou comer, não vou dar para minhas filhas, somos os primeiros consumidores e com grande satisfação dizemos que colhemos fruta frescas, entendeu? E comemos. E temos uma qualidade de vida muito grande. Eu acho que o uso correto desses produtos talvez fosse seguro, né? Se ele fosse feito de maneira correta. Existe sempre um tempo de decaimento desses produtos, onde você coloca ele num tomate, por exemplo, e até o amadurecimento do tomate, a quantidade desse produto vai praticamente tornar-se zero, né? Mas às vezes o que acontece é que não há essa espera. O produtor às vezes escolhe, já coloca esse produto no mercado sem esse tempo correto, né? Então, com a falta de fiscalização, com o uso errado de produtos, inclusive, isso tende a aumentar o risco, certamente. Eu, como engenheiro agrônomo, eu uso a palavra defensivo agrícola, né? Porque sendo usado corretamente, da maneira como vem descrito na bula do produto, ele não vai causar problema nenhum. Se você observar, pegar um rótulo de um produto, a bula, vai ter uns desenhinhos, pictogramas, que a gente chama de pictograma, que são os desenhos dos EPIs a serem utilizados em cada fase do uso, da utilização do produto. Não são defensivos, são venenos. Então a gente tem que chamar pelo nome, por mais que doa, é agrotóxico, é veneno. A gente não pode chamar isso de defensivo, porque isso é um nome enganoso, é um nome eufemístico, é um nome que engana quem vai usar. Eu estou defendendo minha plantinha. Não, ele está se matando, matando outros animais, matando o bicho que está comendo a planta e matando a planta junto também. E comprometendo o meio ambiente seu, das futuras gerações. É um modelo que se esgota, ele não tem como ir se reciclando. O fato de se ter na legislação a palavra agrotóxico é porque a Anvisa, visando dar um alerta ao agricultor de que aquilo é veneno, de que precisa ter cuidado, que aquilo mata e tudo mais, colocou-se a palavra agrotóxico justamente para dar aquela visão de cuidado, tenha atenção e tudo nesse sentido. Mas realmente é um nome, eu acho, muito ruim. É veneno porque aqui nessa embalagem aqui, eu com o produto na mão, né? Nessa embalagem aqui está dizendo, tem que usar luva, tem que usar máscara, cuidado com o meio ambiente. Não está aqui? Tá. Então é veneno. Em relação a quem lida diariamente com os agrotóxicos no campo, lida em altas quantidades, porque o consumidor, ele lida ali com o alimento que ele está comendo, mas é uma quantidade muito menor do que o produtor. O produtor está exposto realmente a uma quantidade avassaladora, né, de agrotóxicos, e ele está sujeito a uma exposição aguda, inclusive. Se ele tiver um contato direto muito forte com alguma substância, ele pode, inclusive, vir a falecer. O problema ele tem que ser realmente analisado de uma forma mais profunda. Porque como que você vai produzir um alimento se não te dão todas as ferramentas para você se proteger? É a mesma coisa numa indústria. Como que eles querem que você faça uma ferramenta se você não vai ter uma máscara? Se você não vai ter um equipamento de proteção? Outra coisa que também é complicado é você dizer como que é a exposição
das pessoas, das crianças, especificamente aqui nesse projeto, né, a esses produtos. Então, essa exposição é porque a criança se alimenta de um produto que tem agrotóxico, ou essa exposição é porque a criança brinca próximo a onde o pai, que é agricultor, trabalha e usa esses agrotóxicos no trabalho, né? Ou até a exposição é porque as roupas do pai são lavadas na mesma máquina que a roupa das crianças e o pai tem contato com isso no trabalho. Então, como é feita essa exposição? Como é que esse agrotóxico está presente no ambiente onde a criança vive? Tudo isso é de difícil mensuração. Tem que trabalhar a saúde do produtor. O produtor tem que ter qualidade de vida para ele produzir bem, com qualidade, proporcionar qualidade de vida para o consumidor final. Então, se o produtor não tivesse responsabilidade quanto ao uso de defensivo, como é que ele pode pensar num futuro melhor, tanto para a família quanto para o alimento que ele está produzindo, entendeu? Então, é essa a nossa preocupação, trabalhar também com a saúde do produtor. Agora, muitas vezes o que acontece é que os médicos eles não estão preparados para diagnosticar esses efeitos quando eles não são agudos. Então, o agricultor que vai trabalhando com o uso de agrotóxico e vai, aos poucos, né, se contaminando com esse produto, quando ele desenvolve uma doença, ele chega num posto médico e o médico que está ali não sabe dizer que aquilo lá é resultado de um uso de um veneno, que ele foi manipulando durante a vida toda de trabalho dele, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade em conseguir índices que demonstrem isso, né? Tem uma estimativa de que para cada caso que é registrado, tem 50 casos que não são diagnosticados como sendo causados pelos agrotóxicos. Aqui, represento para vocês o produtor profissional e responsável, aquele que trabalha com sustentabilidade, né, com qualidade de vida, para consequentemente proporcionar qualidade de vida para o consumidor final. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com alimento. Isso é seríssimo. O produtor acaba não tendo muita alternativa. Agora, o problema não é ele que está causando. São os órgãos, o Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, Andef, todas essas instituições. A realidade do produtor rural não é bem, muitas vezes, o que a mídia coloca, não é? Para você saber a realidade do produtor rural, você tem que colocar bota no pé, chapéu de palha e atolar o pé no barro. Se a gente busca, de fato, um Brasil sem miséria, não há como, no campo, acabar com a miséria se não se mudar o modelo de agricultura. Então, nós estamos querendo uma chance de um corredor para mostrar que isso sim é possível, vai se fortalecer o mercado interno, porque a agricultura que é policultora e, por excelência, a agricultura familiar, tem esse caráter de ser policultora, de agregar família, com menos terra se produzir mais. Tenho que produzir o mais natural possível. Então é aquilo que você viu aqui, né? Então você está vendo ali, ó. Entende por que está lá? O alface misturado com cabuco, com couve-flor. Depois tem o tomilho limão. Depois aqui tem o tomilho laranja. Aqui já tem a arruda, aqui já tem a alfavaca. O que seria esse sistema baseado na agroecologia? Bom, seria primeiramente um sistema que não usa produtos químicos, venenos, né, produtos que contaminam o meio ambiente, que contaminam as pessoas e que causam essa quantidade de problemas de saúde que são apontados por inúmeros relatórios, né? Mas não é só isso, não basta só produzir sem veneno. Para você produzir agroecologicamente, você precisa entender como a terra funciona.
Agora, para grandes propriedades, eu gostaria de ver realmente uma agricultura orgânica funcionar em grandes propriedades. Pode até funcionar, não resta a menor dúvida, pode funcionar, mas o poder de realmente de gerar essa produção, eu acho muito difícil. Não vou falar que é impossível, porque é uma coisa que está em desenvolvimento, mas eu acho quase impossível disso ser alcançado. A gente está caminhando em pequenos passos ainda, mas eu acredito sim, eu acredito que alguém vai ter que ser igual eu. Vai, por exemplo, tá vendo tudo em volta aqui? Eu sou um sanduíche. Mas o rapaz daqui já está começando a aprender, olha lá. Então, sabe, e isso vai crescendo, porque o mundo não vai aguentar tanto veneno. Então, o mundo ideal é um mundo que a gente consiga produzir uma agricultura sem venenos. Isso é possível? Perfeitamente possível. No entanto, nós sabemos que haverá que se ter uma transição agroecológica. Não é a gente ter uma monocultura de um ser vivo só, ocupando terrenos vastos, que a gente vai conseguir manter o equilíbrio ambiental. Então a gente precisa ir retomando isso tudo, se a gente quiser ter um mundo que não seja um mundo de famintos. Os grandes cientistas, os grandes produtores pensam assim, eu estou vivendo hoje, amanhã alguém tem que se virar para viver. Eu vou numa frase que um indígena me falou há 17 anos atrás. Eu não vivo, eu não tenho esse pedaço de terra, eu estou tomando emprestado de alguém que vai vir depois de mim.